Boa noite, meus amados irmãos. Eu estou olhando aqui para a igreja, para o horizonte, aqui eu estou com dificuldade de falar boa noite, né? Porque parece que o som ainda está tomando conta de nós, né? Às 18h30 e ainda está bem claro, né? Mas é isso mesmo, né? Verãozão chegando, que a graça do Senhor esteja conosco. Essa noite, irmãos, como já foi falado aqui, pensando já no Natal, escolhemos o tema, a razão do Natal. E para isso, nós vamos refletir sobre o Evangelho de Lucas, capítulo 2. Eu vou ler dos versículos 25 ao 35. Aos irmãos, fiquem à vontade para acompanhar a leitura em suas Bíblias. Eu estou usando a versão NVI, bom, mas fique à vontade para fazer o acompanhamento na versão que o irmão tiver. Diz assim a palavra do Senhor: Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso e esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava com ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito Santo, ele foi ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazer conforme requeria o costume da lei. Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Ó soberano, como prometestes, agora podes despedir em paz os meus servos, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparastes a vida de todos o seu povo, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. O pai e a mãe do menino ficaram admirados com o que fora dito a respeito dele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: Esse menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos de Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Até aqui, vamos orar? Santo e amado Deus, nós estamos diante da Tua Palavra e o nosso objetivo é, mais uma vez, com que ela tenha a liberdade para falar aos nossos corações. Então, ó Pai, pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que nada venha atrapalhar esse momento e que possamos ouvir a Tua voz e entender a mensagem da Tua Palavra. É no nome do Teu Filho Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, antes de pensar aqui no proposto da introdução, que é falar sobre o mês de dezembro e o Natal, eu gostaria de comentar um pouquinho com os irmãos sobre esse texto que nós encontramos no Evangelho de Lucas, capítulo 2, mas é interessante que, apesar de estar no Evangelho de Lucas, nós não encontramos essa passagem nos outros evangelhos, em nenhum deles. E talvez por isso não é um texto tão conhecido. Esse texto é conhecido também como o Cântico de Simeão, né? E ele conta desse episódio lindo, em que um homem, um servo de Deus, recebeu do Senhor uma promessa. E a promessa que ele recebeu é que ele não morreria antes de ver a consolação de Israel. E a consolação aqui de Israel é exatamente o ponto que linka esse acontecimento com o Natal. Porque quando ele fala sobre a consolação de Israel, a ideia é exatamente de revelar àquele homem quem era o Salvador do mundo, por meio do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então o texto ele continua contando essa história, dizendo que aquele homem foi levado ao templo, né, por meio do Espírito Santo, que moveu o seu coração para que ele estivesse lá, o dia em que Jesus provavelmente foi apresentado, e que Maria e José também estavam lá, e ele, vendo aquela família com aquele bebê no colo, ele pega o Senhor Jesus nos braços
E aí ele louva a Deus com esse texto lindo, que ele começa a dizer: ó soberano, que os meus olhos agora contemplam a tua salvação. E agora o Senhor pode dispensar em paz o teu servo, porque os meus olhos já contemplaram o teu Salvador, a tua salvação, a consolação de Israel. E o texto ele continua mostrando o progresso da revelação que aquele homem tinha recebido do Espírito Santo. Então ele fala, como nós ouvimos aqui na quinta-feira, pelo irmão Daniel, que Jesus é a luz do mundo, que não era exclusivamente para os judeus, mas também se estendia aquela salvação para os gentios, e conta um pouco da história, inclusive do sofrimento que Jesus iria passar. Quando ele diz no final do texto: olha, vai acontecer isso, ele vai erguer muito de Israel, e alguns ele vai contrariar, né? E por isso vai ser como uma espada passando pela sua alma, para dizer, né, prepare-se, viu, Marinha, porque o teu filho vai sofrer, e obviamente também você vai sofrer com ele. Então é mais ou menos isso que o texto relata, e essa consolação de Israel que aquele homem aguardava era exatamente o nascimento do Messias. E agora, como já foi dito aqui, chegou o mês de dezembro, então nós vemos o movimento que existe em vários sentidos em função do Natal. As conversas e os temas estão voltados para o Natal. No nosso ambiente de trabalho, o pessoal está organizando confraternizações, na família também, alguns vão fazer amigo secreto, outros vão fazer amigo da onça, mas várias brincadeiras que acontecem dentro desse período, que na prática ele não tem a ver com o Natal cristão, mas tem a ver com esse período de festa em que nós vivemos agora a partir do mês de dezembro, que se estende até o começo do ano. Então nós vemos os ambientes públicos, as praças, os parques, todos enfeitados, muito bonitos, com luzes, enfeites de Natal e muito mais. E aí, quando nós pensamos diante de todo o brilho, ainda nos cabe uma questão crucial, que é, de fato, qual é a razão do Natal? O que é o Natal? Ou o que deveria significar para nós o Natal? O que nós sabemos sobre o Natal pelo senso comum? Natal geralmente é um período de férias, né? Geralmente, tá bom? Principalmente tem empresas que ficam em recesso nesse período. Se não é o seu caso, lamento por isso, né? Vamos orar para que Deus também conforte o seu coração. Natal é um período de festas. Também é um período que é usado para reunir com a família, né? Como é gostoso estar junto e se reunir como família no Natal. É muito bom. Tudo isso faz bem e faz parte da nossa cultura e do significado do Natal. Mas existe o mais importante de todo esse processo, que muitas vezes é ignorado. Como no dia em que Jesus foi ao templo, ainda no colo como bebê com os seus pais, muitos ali viram apenas uma família, os pais com o neném no colo. Agora Simeão viu algo diferente. Da mesma forma que nós, quando nos deparamos com essa data, com esse período, nós temos que ver algo além, algo mais profundo do que simplesmente festas, comemorações, enfim, um dia de feriado prolongado, né? Nesse ano sim, né? Vai cair na quinta-feira, não é isso? Então, provavelmente você vai ter oportunidade aí de emendar aí até o final de semana, mas isso é muito simples e não traz para nós o verdadeiro sentido e a razão do Natal. Claro que para nós aqui não adianta eu querer fazer muito mistério, porque a razão do Natal é o Senhor Jesus Cristo. Mas isso para nós é muito claro. Mas precisamos lembrar e entender que isso não é claro para todas as pessoas. O que torna esse período algo importante para nós
e que possamos usar essa data, esse período, para anunciar àqueles que não conhecem qual a verdadeira razão do Natal. Vendo aqui os nossos irmãos cantando algumas músicas tradicionais do Natal, eu lembrei de uma ilustração que eu ouvi uma vez, de conta-se que tinham algumas amigas, duas amigas, passeando pelo shopping nessa oportunidade, em dezembro. E a situação era bem semelhante. Elas estavam andando, tudo muito enfeitado, todo mundo aparentemente feliz. E aí é comum estar cantando músicas natalinas, né, no shopping center, nos locais. E naquele shopping acontecia isso. E dentre as canções que estavam sendo entoadas lá, cantou uma canção bem tradicional que fala claramente sobre Jesus no Natal. Talvez uma das canções que os irmãos cantaram aqui hoje, ou que os irmãos vão cantar nos próximos finais de semana. E uma das mulheres ficou indignada e resolveu procurar a administração do shopping para fazer uma reclamação. E por ela não crer, é um direito dela não crer, ela chegou na administração do shopping e falou: olha, eu não aguento mais. Aqui nós escutamos o ano inteiro canções falando de Jesus, mas aí também não dá, até no Natal. Até que tiveram que parar e explicar para aquela mulher: olha, você que não está entendendo, mas essa data existe exatamente por isso. E parece uma brincadeira, mas de fato muitas pessoas conhecem o Jesus do Natal de uma maneira bem diferente do que nós conhecemos. Cabendo a nós, pelo conhecimento que temos, buscar, revelar quem é o nosso Senhor Jesus Cristo no Natal. E pensando nisso, meus irmãos, eu gostaria de usar essa história desse homem, Simeão, para aplicarmos a nossa realidade, para entendermos a razão do Natal. Percebemos qual foi a importância para Simeão de estar naquele momento, junto com o Senhor Jesus Cristo, tendo a ciência que Ele é o nosso Salvador. Então eu coloquei aqui como tópico 1 uma pergunta: quem era Simeão? Mas o objetivo aqui não é dar características pessoais, de que família ele era, quantos anos ele tinha, né? Não isso. Mas pensar um pouco sobre o que o texto relata sobre aquele homem que está mais relacionado com o seu caráter. É interessante observar que o texto diz que ele é um homem justo, em algumas versões que ele é um homem piedoso e que era um homem movido pelo Espírito Santo. Irmãos, para que o Natal faça sentido nas nossas vidas, nós precisamos também ser movidos pelo Espírito Santo. Porque senão a nossa razão do sentido do Natal vai ficar apenas lá. E no final das contas o nosso coração ele vai continuar cheio das festas, dos presentes, né, das férias, do descanso e do feriado. Aquele homem ser um homem justo, ser um homem temente a Deus, piedoso, indica que ele vivia uma vida de retidão diante de Deus e diante dos homens, sendo fiel à lei, obviamente, da religião que ele tinha, que era o judaísmo. Aquilo revela que aquele homem, ele tinha sim uma intimidade com Deus, por meio do Espírito Santo. Claro que nós sabemos que o Espírito Santo ainda não se manifestava da maneira como que ele se manifesta hoje em nossa vida. Eu já disse aqui em algumas oportunidades, hoje nós temos o privilégio do Espírito Santo habitar em nós, o que é melhor ainda. Mas aquele homem, pelas características que nós vemos no texto, era um homem que de fato temia a Deus, era um homem diferenciado, ele não era qualquer um. E quando eu falo isso, eu não estou colocando ele num patamar de superioridade, porque não é isso que o cristianismo traga.
E não é disso que o Natal diz, mas sim de coisas simples. A maneira como o nosso Senhor nasceu foi simples, não foi nada complexo, não foi, claro assim, a complexidade de ter nascido de uma virgem, etc., mas de ter nascido numa manjedoura, não ter os recursos mínimos que um rei deveria ter, se fosse ele reconhecido. Então essa mesma simplicidade do Evangelho, de reconhecer o que era o Natal, era essa simplicidade que esse homem tinha. E é isso que o Senhor espera de nós. Então, ele era um homem diferenciado? Sim, era um homem diferenciado, mas não pelos seus méritos, pelo aquilo que ele era capaz de fazer e de conhecer, mas por algo muito mais santo e vindo de Deus. É semelhante ao que o apóstolo Paulo escreve em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, quando ele diz: tenho, porém, um tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, nós podemos pegar esse texto e olhar para a vida de Simeão e entender assim, que Simeão era um vaso, como cada um de nós, mas dentro dele tinha um tesouro, que é o Espírito Santo. Isso fazia com que aquele homem entendesse o nascimento de Jesus e a vida do Messias como algo diferente, não secundário, mas principal em sua vida. E o seu caráter era moldado por essa convicção e esse desejo de entender e contemplar quem era esse Senhor. E o que esse homem almejava? O texto também nos diz sobre isso. E nós pensando sobre isso e aplicando para a nossa vida, também ele desejava algo simples e que foi prometido por Deus: ver o Salvador. Mas é algo simples, porque o desejo dele não era ver Jesus em glória, né? Resplandecendo no céu, mas contemplar o menino que nascera. Isto revela essa simplicidade, saber conhecer a consolação de Israel, entender que ele estava diante do Messias, e o objetivo dele, e ele almejava aquilo tanto na sua vida, que ele continua o texto e após ter certeza que o menino que ele tinha no colo era o Salvador, ele percebe que naquele momento uma promessa que ele tinha recebido do Senhor havia se cumprido. O texto deixa bem claro isso, quando a partir do versículo 30, relata que ele louvou a Deus com o menino no colo, tanto é que os seus pais ficaram maravilhados com a palavra que ele falava sobre aquele menino louvando a Deus, que ele fala: olha, agora o Senhor pode despedir em paz o teu servo, agora eu posso morrer. O que é mais importante para mim está diante dos meus olhos: a tua salvação. Irmãos, o que é mais importante para nós no Natal e que nós devemos compartilhar com as outras pessoas é essa salvação. Nada precisa ser mais importante. Então, irmãos, se você não tem recesso, se você não tem férias, vai trabalhar na véspera até as 11 horas da noite, que isso sirva de consolação também para você. O mais importante é o nosso Salvador. E aquele homem ali, diante daquela realidade, e o coração dele louvava a Deus sinceramente com essas palavras que ele declarou ao Senhor:
se for hoje o dia que o Senhor, porque eu já estou satisfeito e feliz. E percebe como Deus trabalha nessa situação, dando àquele homem um privilégio que talvez para outras pessoas ali não tivesse o mesmo significado. Mas essa simplicidade de entender e querer conhecer o que é o Natal, ou o que é o Salvador, ou o Messias para eles, ou então a consolação de Israel, era algo tão importante para aquele homem, que Deus faz essa promessa e atende esse pedido. Irmãos, nós temos um Deus que é capaz de cumprir promessas nas nossas vidas. Entretanto, irmãos, o nosso Deus, ele não é passivo de ser enganado. O texto deixa aqui claro que esse homem tinha um desejo sincero de conhecer o Salvador. Não era algo que ele dizia da boca para fora. Aliás, eu nem sei se ele compartilhou esse desejo com alguém. E é Deus que conhece os nossos corações e que sabe qual as nossas reais intenções e os nossos desejos. É Deus que conhece todas essas coisas. E é Ele que cumpre as promessas. Por isso, irmãos, o nosso desejo de servir a Deus, de estar com o Senhor, precisa ser um desejo sincero. Sabe por quê, irmãos? Porque eu posso me enganar, eu posso enganar o pastor, eu posso enganar a igreja, eu posso ir amanhã de manhã pegar um atestado, né? Enganar o médico, falar que está doente, não estou, pegar um atestado, e na segunda-feira enganar o meu chefe e apresentar algum atestado e não ir trabalhar. Mas eu não posso enganar a Deus. Eu posso enganar-me a mim mesmo, mas o Senhor é impossível ser enganado. Por isso, irmãos, o nosso desafio é buscarmos a Deus com intensidade, como aquele homem fez. E considerar esse mês de dezembro, sem se preocupar sem que dia que Jesus nasceu de fato, mas em celebrar o nascimento do nosso Salvador de todo o coração. Porque quando nós buscamos de todo o coração, nós sabemos que o nosso coração e essa comunhão que nós temos com o Senhor e a nossa celebração vai agradar a Deus, o nosso Pai. E é isso que o profeta Jeremias diz no capítulo 29, versículo 13: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo, eu sei que os irmãos sabem, vosso coração. É isso aí. Então, irmãos, cabe a nós. E às vezes nós temos dificuldade com isso, porque nós somos humanos. E as nossas preocupações às vezes nos tiram do foco, que é o Senhor. Poxa, esse mês de dezembro é um mês tão puxado, de tanta dificuldade, de tanto trabalho, que eu não tenho nem tempo para pensar nessas coisas, pastor. E eu preciso ser sincero para dizer isso. Apresente diante de Deus as suas preocupações e peça para Ele para que te dê um coração grato pelo Salvador que veio ao mundo. Senhor, o Senhor sabe que eu tenho dificuldade. Senhor sabe que agora eu estou preocupado com um relatório que eu tenho que entregar no último dia útil desse ano e que eu não consigo pensar em outra coisa, no meu trabalho de escola. Eu ainda tenho provas para fazer, Senhor, eu não tenho cabeça para outras coisas. Então eu não preciso tentar enganar o Senhor. Eu posso apresentar ao meu Senhor o meu louvor da maneira em que o meu coração está. E buscar o Senhor de todo o coração. Buscar o Senhor de todo o coração é permitir que Ele mesmo desvie os nossos pensamentos daquilo que não importa, para nos colocar no eixo da Tua vontade.
Existem tempos que nós temos dificuldade com isso. Isaías 55, versículo 6 diz: busque ao Senhor enquanto é possível achá-lo, clame a Ele enquanto Ele está perto. Quando o Senhor está perto de nós? O Senhor é eterno, Ele não vai deixar de existir, mas a nossa vida aqui nesse mundo, ela tem um prazo. Não igual os produtos que nós encontramos no mercado, que o Celso Russomano vai ver se está na validade, né? Para multar os estabelecimentos e passar no programa de televisão. Não pode. Aí ele vai abrir lá o Código de Defesa do Consumidor, explicar porque não pode. E aí o gerente do supermercado fica naquela dificuldade. Aqui sem julgar quem tem razão ou não é esse. Mas nós temos também uma validade. A nossa vida aqui na Terra, ela tem um período. Só que esse período ele não é conhecido de nenhum de nós. Mas pensa, seria terrível se nós soubéssemos também. Olha, chegasse alguém e falar, olha, você vai morrer dia tal, do ano tal, até aqui você tem a oportunidade. É horrível, né? Se isso acontecesse comigo, nunca mais eu ia dormir. A nossa tendência é já nos preocuparmos com o amanhã. Imaginem, né? Se soubermos de algumas informações que o Senhor nos preserva. Agora, esse senso de urgência, ele precisa existir em nós. Clame ao Senhor ou invoque o Senhor enquanto está perto. A oportunidade nos é hoje. A prioridade, aquilo que o Senhor espera de nós, também precisa considerar. E assim, irmãos, nós temos que ter uma vida que busque ao Senhor, porque esse é o desejo do nosso Deus, e a razão do Natal é termos uma vida dedicada ao Senhor. Olha que interessante, eu coloquei aqui no tópico 2 sobre o louvor a Deus. E aí é interessante que eu coloquei uma questão: por que louvar a Deus? Por que louvar a Deus? E é o que Simeão ele responde no versículo 30, que ele diz: porque os meus olhos viram a tua salvação. Então isso, de maneira simples e na prática, significa que nós devemos louvar a Deus, porque nós contemplamos a obra da salvação e cremos nessa obra, e por isso devemos louvar ao Senhor, com cânticos natalinos ou não, em dezembro ou em janeiro, fevereiro, março, abril, não importa qual período. O que importa é que o Salvador nasceu, e Ele é o nosso Senhor Jesus Cristo, e Ele é a razão do Natal, e por isso o seu nome precisa ser louvado, mesmo que alguns reclamem no shopping center e em outros lugares. A declaração que esse homem faz no versículo 29 é maravilhosa. Ele diz: ó soberano, entregando a Deus toda a glória e sabendo que o Senhor é quem comanda todas as coisas, e reconhecendo que Ele cumpriu a sua promessa. E assim esse homem afirma que pode ser recolhido em paz. E quando pensamos, Simeão sabia e conhecia que ele deveria louvar a Deus. E o que mais Simeão conhecia? Por incrível que pareça, nós podemos afirmar hoje que Simeão, nesses poucos versículos, mostrou muito mais conhecimento do que muitos cristãos contemporâneos que nós temos hoje. E o texto deixa isso bem claro. Ele diz que essa consolação ou consolador, esse Messias, é a luz revelada aos gentios. E quantas confusões e intrigas
e até concílio para destacar esse assunto, para chegar a uma conclusão de que o Evangelho também era para os gentios. Mas antes de tudo isso, apenas com o menino no colo, Simeão chegou à conclusão que ele é a luz para a revelação também aos gentios. E ele tinha esse conhecimento. Simeão também, nesse momento, ele sabia que Jesus era o Salvador. E, portanto, Simeão observa que a missão de Jesus, o ministério de Jesus, não seria fácil. Enquanto alguns seriam reerguidos por esse Salvador, existiria também contradições, e muitos seriam contrariados pela manifestação desse rei, pela manifestação de Jesus Cristo. E percebe que é uma coisa que os seus próprios apóstolos tiveram dificuldades para entender muitas vezes. Olha o conhecimento que esse homem tinha. Obviamente que esse conhecimento não era por estar com Jesus no colo, mas pela revelação que ele recebeu do próprio Espírito Santo. Mas olha o conhecimento que ele tinha. Quando Jesus revelou sobre o seu sofrimento, o apóstolo Pedro, ele se manifestou: jamais, que isso? Se for preciso eu morro com o Senhor. Não. E esse homem já falava sobre isso. E ele ainda vira para Maria e fala: olha, para você também não vai ser fácil. Como mãe, vai ser como uma espada que transpassa a sua alma. A sua dor vai ser muito profunda. A sua dor vai ser intensa. Mulher, não vai ser fácil. Mas eu estou diante da consolação. Então, é possível perceber o conhecimento que aquele homem tinha do Salvador e como que ele recebeu esse conhecimento? É por meio da sua própria intimidade com Deus. Por isso Simeão não era o qualquer. Por isso que ele guardava dentro de um vaso de barro um tesouro, que é a comunhão com o próprio Deus. E cada um de nós, quando aceitamos em Jesus Cristo, nós temos em nós o Espírito Santo, que representa esse tesouro, que é o que o mundo precisa, para compreender quem é o nosso Senhor. Ele sabia quem era Jesus. Ele sabia quem é Jesus. Simeão estava feliz e louvava a Deus porque ele entendia quem era esse nosso Salvador. E a importância que ele teria, obviamente que ele não estava pensando numa data igual hoje, nem no mês de dezembro que nós celebramos o Natal, mas pensando sim no principal, no Senhor e no nosso Salvador. Portanto, meus irmãos, o Natal é uma data propícia para falarmos quem é Jesus, para declararmos a todo aquele que tem interesse em saber quem é o nosso Senhor. E na conclusão, irmãos, nós podemos pensar, a razão do Natal consiste nisso, em reconhecer que Jesus Cristo é o nosso Salvador e Senhor. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Rei da Glória. O Natal, em essência, é celebrarmos o sacrifício de Jesus e afirmar que Ele é o Filho de Deus. O nosso Senhor é o Filho de Deus. Ele é o verdadeiro significado do Natal. Preciso de maneira complexa apresentar isso? Não. De maneira simples, como o Simeão fez. Sem ofender, sem maltratar ninguém, mas usando esse tesouro que nós temos guardado dentro de nós, que é o Espírito Santo,
para que outras pessoas também tenham oportunidade de entender a verdadeira razão do Natal. E que o Senhor nos abençoe.